Olá pessoal, eu sou o Newton Gomes da empresa CPA Informações Empresariais. A nossa empresa fica aqui no interior do estado de São Paulo, na cidade de Sorocaba. Nós nos dedicamos a analisar a legislação tributária, a legislação societária e também a legislação contábil. Muito bem, nós estamos gravando uma série de vídeos enfocando os projetos que poderão ser adotados pelos presidenciáveis, o Fernando Haddad e o Jair Bolsonaro, que são os dois pré-candidatos que estão concorrendo ao segundo turno. Nós estamos nos aproximando aí no segundo turno e nós estamos tentando identificar quais são os projetos desses dois candidatos a respeito da reforma tributária, um tema muito importante que interessa muito às empresas, aos contabilistas, aos advogados e administradores. Portanto, nós estamos gravando essa série de vídeos. Muito bem, aqui ao meu lado a minha assistente Júlia. Oi pessoal, sou a Júlia. Nesse vídeo a gente vai analisar a possível instituição da CPMF, a Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira. Muito bem, se você estava com saudade da CPMF, então é bem provável que o seu sonho acabe se realizando, né? Nós estamos falando isso pela seguinte questão: como nós estamos, eu e a Júlia, analisando o programa dos dois candidatos, nós notamos que tanto no programa do Haddad quanto no programa do Bolsonaro existe a possibilidade da criação ou da recriação, reintrodução da CPMF, que é uma contribuição, na época provisória e quase ficou permanente, sobre a movimentação financeira. Bom, é o famoso imposto do cheque na época, né? Não é bem sobre o cheque, claro, mas é sobre a movimentação financeira. Muito bem, então nós temos aí, pelo menos a ideia dos dois candidatos, que consta lá do programa dos dois, é essa possível introdução. É claro que cada um quer instituir a CPMF para fazer determinada coisa e outro para fazer outra coisa, né? É exatamente isso que nós vamos conversar. Podemos começar com o Fernando Haddad, não é, Julião? Isso. Fernando Haddad fala sobre a instituição de tributação sobre grandes movimentações financeiras de caráter regulatório. Pois é, essa é uma questão no programa que a gente pelo menos não entende e infelizmente os candidatos não estão explicando bem a respeito disso, né? Porque ele fala em o Haddad pretende instituir a tributação de grandes movimentações financeiras. Bom, o que são grandes movimentações financeiras, né? 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. O que é tudo isso não está explicado no programa. E depois ele acrescenta lá a expressão caráter regulatório. Regular o quê? Regular a movimentação, regular, monitorar a vida do contribuinte, sei lá, a vida fiscal. Enfim, é realmente algo que está muito nebuloso, né? E nós, infelizmente, não temos esclarecimentos desses candidatos, né? Depois vai ver que o Bolsonaro também tem sérios problemas dessa comunicação. Nós estamos há poucos dias da realização do segundo turno. É lamentável que nenhum dos dois candidatos se esforcem pelo menos para falar, eu quero fazer isso, aquilo. Não, não está. E o Fernando Haddad, nessa sua colocação no programa, lá no programa do partido, essa tributação de grandes movimentações financeiras e o caráter regulatório. São dois pontos que realmente estão muito confusos e a gente não consegue entender. Muito bem, mas esse é o projeto, a ideia dessa reintrodução da CPMF pelo Haddad. E o Bolsonaro, o que ele pretende fazer e está lá no seu programa? Bolsonaro fala sobre o IUF, Imposto Unificado Federal, que substituirá o IPI, o IOF, o PIS e a COFINS. Incidirá sobre todas as transações financeiras e a alíquota será de 1%.
Muito bem. Então, nas entrevistas, nas declarações, né? Isso não está muito claro no programa do PSL, né, que é o Partido Social Liberal, mas pelo menos em todas as manifestações públicas, pela imprensa, pelos jornais, etc. Tal, não só do Bolsonaro, mas especificamente do seu economista, Paulo Guedes. Então ele explicou que a intenção é criar o IUF. É uma sigla nova, né? Pelo menos nós não temos ainda no nosso país, que é Imposto Unificado Federal. O que esse imposto fará? Pelo menos a segunda intenção, ele vai substituir o IPI, o IOF, o PIS e a COFINS, que são todos tributos federais, hein? Note que aqui não tem estadual, não tem municipal, é tudo federal, IPI, IOF, PIS e COFINS. E sobre o que vai incidir essa aí? Sobre todas as transações financeiras. Isto é, quem são os contribuintes? Bom, eu, você, todo mundo, a Júlia, todo mundo que fizer transação financeira com cheque, transferência, qualquer coisa, né? Nos moldes da CPMF, que vocês se lembram, ela vigorou até 2007, até quando foi revogada, né? Em 2007, a partir de 2008 foi revogada. Mas até 2007 nós tínhamos aí a tal CPMF e agora ela está desenhada para voltar. Mas o problema é o seguinte, o Haddad, como nós vimos, ele quer tributar as grandes movimentações. Vai ter que definir como é que vai regular, tal. Já o Bolsonaro, ele pretende fazer duas coisas. Primeiro é criar o tal IUF, mas tem mais ainda, que seria o segundo, né? Isso aí. É a Previdência Social, que substituiria diversos tributos previdenciários. Contribuição, salário, educação, sistema S, e incidiria sobre todas as transações financeiras. E a alíquota seria entre 0,40% e 0,50%. Exatamente. Então, o primeiro é para substituir 4 tributos federais. Esse segundo aqui é para substituir tributos previdenciários. Vejam, também federal, né? Até agora não se mexeu em qualquer questão estadual ou municipal. Tributos previdenciários. E quais são esses tributos previdenciários? Bom, as contribuições da Previdência, INSS, etc., o salário e educação e o sistema S. Essa contribuição, não sei qual é o nome que terá, né? O primeiro tem o F, o segundo ainda não teve nome, mas ele incidiria sobre todas as transações financeiras, igual o IUF, com uma alíquota variando entre 0,40% e 0,50%, tá? Vejam, o IUF, 1%. Aqui, 40% a 50%, 0,5%, digamos isso. Então, essas são as duas ideias do Bolsonaro. Mas tem um esquema que está sendo estudado também, que ele também divulgou, que é o que, Júlia? É uma possibilidade de junção. Juntar o IUF e a Previdência Social em um só imposto, com a alíquota de 1,5%. Isso. Então, nessa passagem, de novo, né? No pronunciamento, na entrevista aí do economista do Paulo Guedes, ele fala que ele queria juntar o IUF, Imposto Unificado Federal, com, se for possível, com a Previdência Social. Mas imposto, né? Veja, não está falando aqui em contribuição, está falando em imposto. Então, junta o IUF mais a Previdência Social no imposto, que ainda não tem nome, mas imposto previdenciário, qualquer coisa assim, com alíquota de 1,5%. Por que 1,5%? Porque a ideia do IUF é que ele tem uma alíquota de 1%. A ideia da Previdência, ou do imposto previdenciário, digamos assim, é que ele tem uma alíquota de 0,5%, mais ou menos, 0,40%, 0,50%. Ora, se nós juntarmos os dois num só, IUF mais Previdência Social, nós teremos um imposto
cuja alíquota seria de 1,5%. Muito bem, a gente se lembra mais ou menos como funcionava a CPMF. E nessa notícia da criação, eventual criação dos dois impostos, ou um só, a preocupação do economista lá, do Bolsonaro, é dizer que esses dois impostos terão as características da CPMF. Então, tudo indica que a ideia é criar uma CPMF, ou, no máximo, duas CPMF. Uma substitui 4 impostos e a outra alimenta todos os gastos necessários à Previdência. Bom, essa é a ideia que foi colocada publicamente, né, e que nós estamos trabalhando para ver como é que isso vai funcionar. Claro que estamos monitorando aí essas pessoas para ver se tem mais alguma notícia sobre isso. Ok? Isso aí. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje falando sobre a CPMF. Se tiver mais atualizações, é claro, a gente tem um comprometimento de informar vocês. Mas também gostaria de falar para vocês, se vocês quiserem ver os vídeos que a gente já gravou sobre esse tema, ou os que a gente ainda vai gravar, vocês podem entrar no nosso blog, que é reformatributária.netcpa.com.br. Lá tem muito conteúdo sobre isso, sobre a reforma tributária. O site da nossa empresa é netcpa.com.br. Lá você encontra as informações sobre a nossa empresa. E siga também a gente nas redes sociais, @netcpa. Muito bem, antes de eu ir para o encerramento, eu gostaria de lembrar que no próximo vídeo a gente vai focar alguns assuntos meio também polêmicos, que é a instituição do imposto sobre grandes fortunas. Essas três são ideias do Haddad: imposto sobre grandes fortunas, o aumento do imposto sobre heranças e algum acréscimo na legislação do IPVA, para ter uma base de cálculo maior, né? Isso a gente vai falar no próximo vídeo e a gente espera você. Bom, eu queria lembrar então que, novamente, no próximo dia 30 de outubro, isso é uma terça-feira, às 8h30, até o meio-dia, nós teremos uma palestra gratuita sobre a reforma tributária. E um dado importante: o dia 30 de outubro é o segundo dia após o segundo turno. Isto é, na terça-feira já está eleito lá quem que vai ser, ou um ou outro. A nossa intenção nessa palestra é discutir exatamente o programa, o projeto daquele que foi eleito. Claro, né? Não vamos falar do que perdeu, tchau, tchau. Vamos falar daquele que foi eleito, que logicamente vai tomar posse em janeiro. Então, 30 de outubro, 8h30, aqui no Centro de Treinamento CPA, uma palestra gratuita sobre a reforma tributária. Eu queria lembrar que as vagas são limitadas, né? Nós estamos nos aproximando da nossa capacidade, então eu sugiro que façam as suas inscrições o mais rápido possível. Inclusive porque essa palestra ela vai comemorar 46 anos da CPA. Está ficando velhinha já, né? Mas ela tem que se remoçar cada vez mais, né? Então eu convido todos para a palestra do dia 30 de outubro. Da minha parte, muito obrigado e até o próximo vídeo. E as despedidas agora são da Júlia. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!